Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Domingo, eu não sei aí na sua cidade, mas aqui em Marília tá frio. Tá muito frio. Mas glória a Deus. O dia tá bom para ficar embaixo das cobertas. O dia tá bom para ficar intocado. Glória a Deus. Mas vamos lá. Vamos estar dando continuidade ao nosso plano de leitura. E hoje nós vamos ler o livro de Êxodo no capítulo 25, 26 e 27. Vamos fazer a leitura aí dos 3 capítulos. E nós vamos estar, a partir do capítulo 25, nós estaremos dando entrada até o capítulo 40 sobre o tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo, sobre a presença de Deus. Então, do capítulo 25 a o capítulo 40, nós vamos ver sobre o tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nesses 2 capítulos, do capítulo 25, 26 e 27, nós vamos ver aí sobre a estrutura. Deus vai dar uma instrução para Moisés sobre a construção do tabernáculo. E no capítulo 25, nós já vamos estar dando início. Quero orar primeiro. Convido você a orar, pedir a direção de Deus aí, a proteção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, a Tua presença, meu Pai. Que o Senhor, que o Teu Espírito venha nos dar sabedoria, que o Teu Espírito venha nos encher de graça, de poder, que o Teu Espírito venha nos encher, sim, Senhor, de ousadia. Pai, eu lhe peço, Senhor, que a Tua palavra venha ter poder e eficácia, que venhamos a ser guiados pelo Teu Espírito a cumprir a cada dia, Senhor, a colocar em prática, porque nós não podemos ser meros ouvintes da Tua palavra, precisamos ser praticantes da Tua palavra. Sim, Senhor, por isso eu lhe peço, gera frutos do Espírito em nós, frutos, Senhor, frutos do Espírito, em nome de Jesus, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, que esses frutos, Senhor, que o amor, sim, Pai, que a alegria venham ser notórias em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 25, eita, aleluia, tá frio. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Então quer dizer que a oferta não é por obrigação. A oferta é voluntária, é cujo coração os dispuser a doar. Quer dizer, se eu sentir no meu coração, né? Se eu sentir no meu coração de doar, de contribuir com a obra de Deus, com a construção, né? Eu vou lá e vou doar. Né? Não posso dar uma oferta para Deus por obrigação, por medo, por imposição. Não. Eu tenho que ser movido pelo Espírito de Deus no meu coração e não pode ser obrigado. Então a oferta é voluntária. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário,
para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Glória a Deus. Deus pedindo aí para o povo ouro, prata e bronze. O ouro é o número 1 da lista, é o mais precioso. E aí vai caindo, né? O ouro, a prata, a bronze, até chegar lá, madeira, outras pedras preciosas. O que eu aprendo aqui? Que Deus atinge todas as classes sociais. O rico vai dar a oferta segundo a sua riqueza. O pobre vai dar a oferta segundo as suas condições, né? Cada um na sua condição ofertando a Deus. Isso quer dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido. Deus não faz acepção de pessoas, todos, absolutamente todos, devem ofertar na casa de Deus e de acordo com a sua capacidade. Interessante que o ouro que Deus pede, a prata, o bronze, os tecidos azul, as peles de carneiros, tudo isso que Deus pede para construir o tabernáculo foi herdado lá da terra do Egito. Quando Israel sai, a partir do momento que os primogênitos morrem, Israel, aos olhos dos egípcios, tem por grande estima e eles vão sair não de mãos vazias do Egito, eles vão sair abastados do Egito. Toda a riqueza do Egito é transferida para Israel. Então, ouro, prata, bronze, esses tecidos para a construção do tabernáculo, tudo isso, toda essa riqueza que Israel tinha era por causa de que os egípcios, na época, né, do Êxodo, na época ali antes da abertura do Mar Vermelho, quando houve a celebração da Páscoa, né, os egípcios deram ouro, deram muitas joias para os israelitas, né? Então, houve aquela transferência de riqueza. Tudo que Deus está pedindo agora para o Israel, Deus já deu primeiro. Deus deu primeiro. Então, o que eu aprendo? Deus não vai me pedir aquilo que eu não tenha para dar. Deus sempre vai me pedir algo que ele já deu primeiro. Certo? Deus, ele te dá e depois ele pede a oferta. Então, Deus não vai fazer ninguém se enfiar em dívida. Deus não vai fazer ninguém se complicar com as finanças, certo? A oferta que Deus pede aqui para construir o tabernáculo já era um resultado de uma transferência de riqueza, de uma bênção que Deus já tinha derramado para a vida do povo, certo? E Deus não vai pedir tudo. Deus não vai pedir tudo. Deus vai pedir uma contribuição cujo coração se mover. Moisés levanta a mão, ó povo, quem tem ouro para doar? Para construir o tabernáculo? Aí chega um hebreu, um israelita lá da tribo de Dan, fala, eu não tenho ouro, mas eu tenho prata, e eu posso contribuir com prata. O outro, eu não tenho bronze, eu posso contribuir com a madeira. Recebe. Então, você vê que para cada condição, para cada medida, Deus exige uma oferta. Deus pede uma oferta, né? Não exige. Deus pede uma oferta e se a pessoa sentir no coração dela, o coração dela se mover para ajudar o crescimento da obra de Deus, amém. Se não, não é obrigado a fazer. Deus não aceita oferta por obrigação, por medo, por obrigação, por imposição, não. O coração tem que se mover. E toda a classe social
pode ofertar. Até a viuvinha pobre chamou a atenção de Jesus com 2 moedas de prata. Ela deu tudo o que ela tinha, da sua pobreza deu tudo que tinha, colocou tudo a fé dela em ação. Colocou a fé dela, a gratidão, o coração dela estava movido para aquele momento e chamou a atenção de Jesus, né? E eu tenho certeza que Jesus retribuiu com bênçãos a atitude daquela pobre viúva. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 10. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento, com 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro, por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhes darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 m de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Quer dizer, então, que Deus viria ali sobre a arca da aliança, entre os querubins. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento. Com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda aos 4 cantos junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça estas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Olha, irmãos, como que Deus, ele é detalhista. Ele é detalhista. Ele revela com exatidão aquilo que ele quer. Ele revela com uma riqueza de detalhes aquilo que ele quer. E isso só nos deixa claro algo, que o quão é importante o relacionamento com Deus. Você pedir uma orientação para Deus sobre algum assunto, sobre alguma situação da tua vida. Eu não sei o que você está passando na tua vida, na tua casa,
Mas os propósitos de Deus é revelados em detalhes. Aquilo que Ele tem para você é revelado em detalhes. Mas a Bíblia fala, cheguem a mim e eu chegarei até vocês. Se acheguem até Deus. Nós precisamos se aproximar mais de Deus. Você precisa se aproximar mais de Deus, para Ele revelar para você detalhes daquilo que Ele quer, dos projetos dele sobre a tua vida, aquilo que Ele quer fazer de você. Quais são as decisões que você precisa tomar? Que caminho tomar? Que rumo tomar? Que mudança ter? E Deus, Ele é detalhista. Ele revelou aqui metros, centímetros e propósito para tudo isso. Construa uma mesa de madeira e revista de ouro. Olha que riqueza de detalhes que Deus dá para Moisés. Por que argolas? Nós vamos ler mais para frente, mas já posso adiantar. As argolas e as varas. O homem não poderia tocar naquele utensílio porque seria consagrado a Deus. A mão humana não poderia tocar. Os levitas só poderiam tocar nos utensílios com os ombros, carregando os ombros. E com a vara, ele não poderia tocar, não poderia fazer força. A força do homem não poderia tocar, sabe? Fazer força para carregar algo que é consagrado a Deus. Teria que ter uma cerimônia, um propósito para tudo isso ter um propósito. Por que não poderia pegar diretamente na mesa? Tinha que ter na argola, colocar nas costas. Fala de serviço, fala de trabalho, né? Então, fala de, quando você coloca nas costas, fala de reverência, sabe? Sustento. Então, tudo tem um propósito e tudo tem um porquê e o para quê. E muitas das vezes nós se concentramos no porquê. Por que que Deus está me pedindo isso? Por quê? Por que dessa forma? Por que não de outra? Não, é para quê? Para que Deus estava pedindo uma argola no pé da mesa? Para colocar uma vara. Porque só os levitas poderiam carregar as coisas que eram consagradas a Deus. Vamos lá. Versículo 31. Do versículo 31 ao versículo 40, Deus vai dar as instruções para construir, a confeccionar o candelabro. Que o candelabro seria de ouro, serviria para iluminar, o tabernáculo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira. Então, 6 ramos, 6, o central, 6 ramos, 3, cada um com 3 flores, certo? 3 lâmpadas, né? 3 lâmpadas em forma de flores de amendoeira, né? Então, o centro, 3 com 3, 6. 9, 12, 15, 18. Então, 18 lâmpadas ali acesas. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor. Então, 18 mais 4, 22. Então, 22 lâmpadas acesas.
Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. 35 quilos de ouro. Hoje, quanto que está a grama do ouro? Pesquisa aí para você ver. A grama. Aqui nós estamos falando de 35 quilos de ouro. Quanto que esse candelabro valia hoje? Tirando o preço do azeite, só o candelabro, só a estrutura. Fora o azeite de oliva, que é mais caro ainda, que é caro também, né? Agrega no valor. Mas 35 quilos de ouro. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte. Se um candelabro só precisaria de 35 quilos de ouro, imagine o revestimento de uma mesa, imagine o revestimento imagine um querubim feito, 2 querubins feitos de ouro puro, imagine a arca. Olha, Israel saiu bem próspero da terra do Egito. Israel saiu bem próspero da terra do Egito. 35 quilos de ouro só para construir um candelabro é muito ouro, né? Instruções sobre o tabernáculo. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com os fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 3,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de ouro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura.
com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Você vê que Deus vai dando detalhes da vontade dele, e precisaria de uma obediência de Moisés e dos construtores ali, dos artistas, para estar fazendo conforme a vontade de Deus. Amém? Por isso que é importante, irmãos, nós ter esse tempo com Deus. Quando você for orar, não tenha pressa. Não tenha pressa de falar com Deus. Não tenha pressa de orar. Vai sem pressa, desprendido de toda ansiedade e preocupação. Vai, quando você for tirar um período para orar, para falar com Deus, esqueça de tudo. Que o seu coração, que sua mente venha estar inteiramente focada naquele momento de oração. Por quê? Deus pode revelar detalhes. E é bom que muitas das vezes você até anote o que Deus está te revelando, para você não esquecer. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura, as armações se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo em que lhe foi mostrado no monte. Quer dizer, todos esses detalhes que Deus está falando com ele, foi visível aos olhos dele lá no monte. Deus mostrou o modelo exato. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 vasos de prata. Pendure a cortina inteira com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. É a cortina, é o véu que lá na frente vai ser rasgado de cima a baixo pelo anjo do Senhor. E aí o véu já não existe mais. Aquilo que separava nós de Deus não tem mais. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Aquilo que te impedia de se aproximar de Deus não faz mais parte da tua vida.
Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. O pecado nos impedia, mas Jesus pagou o preço e o véu foi rasgado. Você tem livre acesso agora ao Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos lá. Capítulo 27. Capítulo 27. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Então Deus dá uma visão para Moisés ali. Moisés precisa replicar isso, repetir isso na prática. Vamos lá. Do versículo 9 ao versículo 19, Deus vai dar instruções para o pátio, para aquele espaço que serviria ali para a adoração ali. Vamos lá ver? Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado, com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada em 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de linho azul, roxo e vermelho. Para cada cor tem um significado, irmãos. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo.
além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Uma estaca para sustentar ali as bases do tabernáculo era feita de bronze, irmãos. Que beleza, hein? Que riqueza. Que riqueza. Que riqueza. Deus não se agrada da escassez. Deus não se agrada da miséria. Deus não se agrada da pobreza. Você vê o que Deus pede, a forma que Deus pede, os utensílios que são usados, só me deixa algo assim muito bem claro no meu coração, que quando eu estou em dificuldades, entristece o coração de Deus. Quando eu estou em dificuldades econômicas, financeiras, entristece o coração de Deus. Porque nós vemos aqui, um Deus que ele prospera o teu povo. Ele enriquece o teu povo. Ele deseja que o teu povo venha ter para dar, para compartilhar. Então, o que estamos fazendo para que essa situação mude no meio do povo de Deus? Se você pega para assistir, muito tempo atrás, eu era uma pessoa que gostava de assistir novela. Muitos anos atrás, antes de conhecer o Senhor. E nessas novelas, toda vez que era posto um personagem que representava ali, um ator que representava ali uma família cristã, sempre colocava uma família pobre. Nunca colocava uma família rica. Porque a grande maioria são pessoas humildes. São pessoas humildes. E pessoas humildes tinha nessa época. Só que lá no Novo Testamento nós vamos ver que Deus, ele quer que todos sejam abençoados. Que aquele que tem muito, reparta com o que tem pouco. E que todos venham a ter o suficiente, o necessário para ajudar o próximo. Você só pode ajudar alguém quando você tem o teu suficiente e quando você tem um pouco a mais para ajudar. Né? Reparta o que tem. Né? Não precisa ter de sobra, de muito. Não, às vezes o que você tem já é o suficiente para você repartir. E através da sua atitude de repartir, Deus começa a te entregar um pouco mais, certo? Então, não espere você ter mais para dar e para repartir. Já reparta o que você tem, porque ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, certo? Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus é tirar nós da miséria, da escassez. Só que nós devemos cumprir alguns princípios que a Bíblia nos ensina e que vamos ler ao longo aí desse ano aí de leitura, desse plano de leitura. Amém? Vamos lá. No versículo 20 fala da iluminação do tabernáculo, né? Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Então, os israelitas precisavam ofertar, né, óleo de oliva. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança.
Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Somente os sacerdotes levitas teriam essa oportunidade e obrigação de manter acesa as lâmpadas. Os sacerdotes deveriam manter acesas, mas o óleo viria do povo. O óleo viria do povo e o sacerdote e a autoridade mantinha acesa as lâmpadas do templo, do tabernáculo. Interessante, né? O óleo viria, o azeite viria do povo. A unção, né? A unção. Muitas das vezes vai para a igreja, nossa, não tem unção. Nossa, tá o culto, nossa, faltou unção. Mas a unção, quem tem que levar o azeite, quem tem que levar é o povo para o sacerdote. O sacerdote pegava aquela unção e apresentava ao Senhor. Aquele azeite era derramado nas lamparinas. Mantinha as lamparinas azeite. Quem trazia o azeite não era o sacerdote. O sacerdote só usava o azeite para manter acesa as lamparinas na presença de Deus. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmãos. É muito forte. E muitas das vezes, os membros exigem dos músicos, os membros exigem do pastor, os membros exigem dos obreiros. O sacerdote não trazia azeite. Quem levava azeite foi o povo. É o povo que tem que levar azeite para a igreja. É o crente lá que tem que levar azeite para a igreja. A hora que ele leva azeite para a igreja, a unção, a intimidade, a sensibilidade, o sacerdote, a autoridade, apresenta ao Senhor. Está aqui, Senhor, ó, tua noiva, ó, está clamando, está com fome da tua presença, ó. Trouxe azeite. Aí, meu irmão, a glória de Deus desce. Porque a autoridade está ali, apresentando ao Senhor o azeite, a unção. Ó, o povo está com fome, Senhor, da tua presença. O povo está faminto. O povo quer a tua glória, o povo quer ter o cabode, o povo quer ter a vida transformada, Senhor. E aí Deus veio o sacerdote lá com azeite, irmão, a glória de Deus desce, o milagre acontece. Você sabe por que nós não vivemos mais os milagres extraordinários na igreja? Porque o povo espera do pastor, o povo espera da liderança o azeite. E é ao contrário, nós estamos vendo aqui que Deus ordenou para os israelitas, para o povo dele, para aquela multidão levar o azeite. A multidão que tem que levar o azeite. É os irmãos que estão lá, adorando a Deus, buscando a Deus, e tem que levar azeite. E azeite, irmão, levar azeite para a casa do Senhor, você precisa ter esse azeite sendo derramado na tua vida, dentro da tua casa, orando em secreto. Quando você entra dentro do teu quarto e ora em secreto, azeite é derramado. E aí, quando você faz isso a semana inteira, aí chega no domingo, vai para a igreja, você já está com a botija cheia de azeite. A tua botija já está cheia de azeite. E aí, o que Deus faz? Deus vê lá, meu filho está com a botija cheia de azeite, eu vou derramar mais azeite. E aí, irmão, aí é glória, aí é sobrenatural, aí é poder. O milagre do Senhor acontece na casa dele. Por quê? Tem botija cheia de azeite lá. Você levou azeite da tua casa. Eita glória, aí é forte, irmão. Aí o culto pega fogo. Agora, quando na igreja só tem gente que passa a semana inteira, não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus, não faz nada, irmão, só fica assistindo série. Ah, vai chegar no domingo lá,
Aí é aquela batalha espiritual, é gente distraído, aí não flui, aquela pressão, aquela frieza, você sai de lá, a palavra não move teu coração. Aí vira uma rotina assim. Ah, a igreja virou um lugar de passeio, não é um lugar para ser transformado. Porque não há transformação, não há uma mudança que aconteça em nossas vidas se nós não começar em casa. Deus começa a ministrar com a gente em casa, orando, lendo as escrituras, buscando a Ele. E aí nós chegamos na igreja, nós só recebemos aquele renovo para nós. Deus, sabe que eu vejo aqui? Que Deus, quando nós vamos para a casa dele, nós recebemos um empoderamento. Nós somos empoderados pelo Senhor, na casa dele. Mas a busca pelo azeite é na nossa casa. Entrando dentro do quarto, fechando a porta, Senhor, me enche, Senhor, me perdoa, se esvaziando de nós mesmos dentro de casa. Dentro de casa. Aí nós vamos para a igreja, no domingo. E Deus nos empodera, nos dá poder, nos dá autoridade. E aí nossa semana, irmão, é uma benção. Porque renovou as nossas forças, renovou a nossa fé, a nossa esperança. Deus libera uma palavra que faz com que nós venhamos a ter uma semana poderosa. Mas o azeite é o povo que leva. Está aqui, ó. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, para manter acesa a casa do Senhor, para manter iluminada a casa de Deus. É os israelitas, é os membros, é você, cristão, que frequenta a tua igreja, é você que é responsável para manter acesa, manter a presença de Deus naquele lugar. É o teu azeite que faz a diferença lá. E aí muitas das vezes você se sente pequenininho dentro da casa de Deus. Ah, eu não tenho cargo. Ah, eu não tenho posição. Não. O teu azeite é o que sustenta a casa de Deus acesa. É o que você carrega. Amém? Você é importante, sim. Você é importante. É a unção que você carrega. O azeite que você carrega é que faz toda a diferença no culto. Você é importante, sim. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Amanhã, segunda-feira, estaremos aí de volta para dar início à sexta semana desse plano de leitura. Estamos aí caminhando, avançando aí nesse plano de leitura. Serão aí 52 semanas. Vamos estar dando início amanhã na sexta semana. Praticamente aí um ano aí pela frente. Mas é assim, todos os dias. Isso aqui é um compromisso com Deus, é um compromisso com Deus e um compromisso com vocês aí que estão acompanhando aí desde o primeiro dia, desde o primeiro vídeo, desde Gênesis capítulo 1, né? Que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor.